beleza. E o que a gente faz, Dani? O que a gente faz? Né? Se a minha família lá, meus pais, meus avós, meus tataravós, todo mundo foi idólatra. Realmente eu tô aqui sem casar, já tô com não sei quantos anos. Será que isso tem a ver? E o que eu faço então? Como é que eu faço para, né, tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar tanto o meu país, né? Porque isso é que eu sempre bato na tecla aqui, eu sempre falo isso aqui. Né? Não é para você orar só para você, gente. O bagulho tá sério, vamos dizer assim. O negócio tá seríssimo, não é só para você. Não é orar só para você. Você precisa orar para você e você precisa orar também pelo nosso país. As famílias, é preciso nascer mais famílias. Entendeu? Outro dia eu vi uma caixinha de perguntas da Campanholo, Ana Carolina Campanholo, que é a autora daquele livro de feminismo, e alguém perguntou a ela assim, o que a gente faz para combater o feminismo, né? Se eu quero fazer alguma coisa para combater o feminismo. E ela respondeu assim, seja um cristão e constitua família. E até entre nós cristãos não tá constituindo família. O negócio tá difícil. Então o que acontece? A gente precisa lutar. Mas primeiro, né, a luta não é contra a carne e o sangue, né? Mas contra as potestades, né? O mundo espiritual aí precisa lutar. E como é que a gente guerreia com essas questões? Como é que a gente faz isso? O que a gente faz? Você orar? Como é que é? Então, a gente precisa tanto se arrepender dos nossos pecados, se converter dos nossos maus caminhos, se arrepender, se voltar para Deus, orar, buscar o Senhor, orar por nós e orar também pelos outros, tá? Como a gente também precisa se arrepender como linhagem, como geração, tá? Pelos pecados que foram cometidos pelos nossos antepassados, né? É aquela coisa, né? Se arrepender mesmo, é chorar diante do Senhor. Senhor, eu não compactuo com a idolatria dos meus antepassados. Eu não compactuo. E todos os pecados, gente. Todos os pecados geracionais. Por isso que eu recomendo, mais uma vez, fortemente, que você veja esses vídeos lá da pastora Tânia Tereza, tá? Veja, e ela faz uma oração no final, você vai entender, tá? Então, o que acontece? Nós precisamos também nos arrepender, nos condoer pelos pecados que os nossos antepassados cometeram. Porque não foi certo, feriu a Deus. Foram coisas que ofenderam a Deus, tá? Então, não é pra gente achar que tá tudo bem, que tá normal, não, gente. Se você teve um antepassado, né, um pai, um avô, que matou alguém para pegar a terra, ou que roubou a mulher do outro, ou que deu calote no outro, você não pode achar isso bonito, ou achar normal, ou achar natural, isso era assim mesmo naquela época. Não. Nós temos que nos voltar para Deus, nos arrependermos desses pecados dos nossos antepassados, entendeu? Nos condoermos com isso, Senhor, isso não está certo, eu não quero ser assim. Nisso aí eu não posso, eu não compactuo, eu rejeito essa herança, eu renuncio a essa herança, tá? Então é isso que nós precisamos fazer. E lá um texto também muito conhecido, que, né, pra gente entender aqui, um texto muito conhecido, tá lá em 2 Crônicas 7:14, né, um texto muito usado aí, que tem a ver também com a questão territorial, né? Fala bem assim, ó. E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, está falando de crente, você que aceitou Jesus, né? Você que tem o Senhor como seu Deus, o seu Senhor e Salvador da sua vida, tá? Então, ó, se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, povo de Deus, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. Já não é de hoje que eu tô com esse entendimento. Dani, não é só você casar. As pessoas precisam casar no Brasil. No Brasil. Sarar a terra. As pessoas precisam casar, precisam constituir família. Tá demais, tá demais, tá demais. Tá muita gente ficando velha sem casar. Nós precisamos nos voltar para Deus, ó. Se o meu povo que se chama pelo teu nome. E aqui ele não está chamando a responsabilidade dos ímpios, não. Ele está falando o povo que se chama pelo meu nome. Ele está falando de você, cristão. É para você orar. É para você buscar Deus. É para você se arrepender. É para você se converter dos seus maus caminhos. É para você orar pela sua família. Se arrepender pelos pecados geracionais. É você. Tá? É você.
Então, ó, se esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado, os seus erros e curarei a sua terra. Eu quero ver todo mundo casando. Ore, irmã, que você vai sentir uma alegria tão grande quando você vê os outros casando. Em vez de você ficar com inveja, você vai sentir alegria. Oh, meu Deus, graças a Deus, mais uma família se formando. Aleluia, Senhor. No Senhor, glória a Deus, aleluia. Casa mais gente, Senhor. Casa mais gente, casa. Casa o povo, Senhor. Promove os bons encontros. Prepara essas mulheres para serem boas esposas, conforme a palavra de Deus. Prepara esses homens para serem bons maridos, conforme a palavra de Deus. Que as famílias já nasçam top. Né? Conforme a palavra de Deus, para que as próximas gerações sejam gerações abençoadas e não amaldiçoadas. Vamos fazer a nossa parte. Então isso aqui ele está requerendo do povo dele. Agora tem mais uma coisa para requerer do povo dele. Você não acha, né? Eu até comentei um pouquinho, né? Dei um spoilerzinho no início. Você não acha que quanto mais gente fizer parte do povo de Deus, se converter, né? Aceitar Jesus, e agora virar mais um orando e buscando ao Senhor e se convertendo nos seus maus caminhos. Percebe? Quanto mais gente tiver que estiver em obediência, amando a Deus, saindo da desobediência, saindo da vida do pecado, mais a terra será abençoada. Então você deveria pensar nisso. É interesse seu, querido, querida, é interesse seu levar a palavra de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas venham a Cristo, se arrependam dos seus pecados. As pessoas que não conhecem a Jesus, as pessoas que ainda não receberam a Jesus, é interesse seu também. Porque o Senhor vai sarar a terra. Quanto mais gente estiver buscando ao Senhor. Entendeu? E tem outra coisa ainda também que eu quero te incentivar aqui, a levar a palavra de Deus e orar para conversões também. Né? Que a Bíblia fala que aquele que conduz alguém ao arrependimento cobre uma multidão de pecados. Então assim, Jesus já morreu na cruz, levou sobre si todos os nossos pecados, mas a Bíblia também diz, né, o que eu falei lá, né, da matériazinha de hermenêutica. Você tem que levar, você tem que entender a Bíblia como um todo. Você não pode ficar num versículozinho só. A Bíblia fala que encobre uma multidão de pecados. Tá lá, eu anotei aqui também. Ó, Tiago 5:20. Aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Pecado, gente, todo mundo tem. Todo mundo tem. A Bíblia fala que todos pecaram. Nós precisamos cobrir essa multidão de pecado nossa. Então é interesse nosso que queremos ser alcançados, né, pelas bênçãos do Senhor e não por maldições, que cada vez mais tenham pessoas convertidas. Então, faça a sua parte, aquilo que o Senhor tem te conduzido a fazer. O ID é para todos. Pregue, né, se necessário, use palavras. Né? Tenha uma vida que condiz, uma conduta que condiz com o seu posicionamento de filha de Deus, de filho de Deus. Você é filho do rei, você tem uma conduta diferenciada. Uma conduta de obediência, de amor ao seu pai. Não pode ficar por aí. Tem que ser radical. Radical contra o pecado. É radical contra o pecado. Tá? É radical contra o pecado. Quem sabe assim, Deus terá misericórdia de nós. Vai sarar a nossa terra. E nós vamos começar a ver aí muitos casamentos, como eu te garanto.